Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Alguns dias atrás, voltou à tona um assunto, e eu não sei por qual motivo, que por séculos vem sido discutido. Existe salvação fora da Igreja Católica? Essa é uma pergunta que a própria Igreja Católica fomentou durante os séculos, e a resposta católica para essa pergunta é um claro não. Segundo a Igreja Católica, para você ser salvo, você tem que ser membro dela, ok? Estou falando em termos bem simples, bem claros. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal dizendo que a salvação é uma pessoa, né? Então é incrível que com tanta luz despejada pela Bíblia, muitos ainda se enganem nesse assunto, né? Deus diz, muitos pensam que é Deus o Pai, mas não é. Jesus diz lá em Isaías, muitos não sabem, mas o Deus que fala no Velho Testamento é Jesus, e ele diz assim, Isaías 45, olhai para mim e vede, não há outro Salvador além de mim. Então, Jesus é quem salva. Jesus é quem salva. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, se apegam muito ao nome de Jeová e dizem que esse é o nome que salva. Pedro diz em Atos 4:12 que o único nome que salva é o nome de Jesus. O nome de Jesus já diz Salvador. É a tradução. Ele quer dizer Salvador, porque ele veio para salvar o mundo, né? Bom, é claro que se nós raciocinarmos só um pouquinho, não precisa ser muito, só um pouquinho, nós veremos que Deus não pode estar subordinado a nenhuma denominação humana. Deus está subordinado. Deus não é um funcionário da Igreja Católica, por exemplo, em que recebe ordens do Papa dizendo quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. A Igreja Católica ganhou muito dinheiro com esse ensinamento. Muito. Até pessoas mortas se converteram ao catolicismo. Como? Através do dinheiro que seus parentes vivos depositaram nos cofres católicos. E assim tiraram essas pessoas do inferno. E elas foram colocadas no céu. Infelizmente, várias pessoas, milhões de pessoas, acreditam cegamente nisso. Quando nós vamos falar da salvação, muitas vezes, vamos falar da salvação com os católicos, eles se irritam em pouco tempo, em pavio bem curto, porque o Espírito Santo começa a falar na mente deles de que o que eles acreditam não é verdade, que a salvação não depende da Igreja Católica, de maneira alguma, né? O pecador é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo na Igreja Católica, ninguém é batizado em nome da Igreja Católica. Mesmo na Igreja Católica, ninguém é batizado em nome do Papa. A salvação depende do Senhor Jesus. A salvação depende daquilo que você permite que Jesus faça na sua vida. E aqui eu aproveito, abrindo um parêntese, salvação não é, como muitos têm pregado, apenas o que Jesus fez por você. Salvação é também aquilo que Jesus faz em você. Muitos querem só a cruz, aquilo que Jesus fez por nós. Mas quando nós começamos a falar da importância da doutrina do santuário, em que diz aquilo que Jesus faz em nós, então eles não querem. Isso não é salvação completa. Na cruz, Jesus nos justifica. No santuário, ele nos santifica. A cruz é o ingresso para entrarmos no céu. A santificação é a preparação para entrarmos no céu.
Quem tem ingresso para entrar no céu? Todo mundo. Todo mundo. Qualquer um. Qualquer criminoso, qualquer religião, ateu. Até um ateu tem o ingresso para entrar no céu. Sabia disso? Jesus morreu por absolutamente todo mundo. Mas os que não estiverem preparados, a Bíblia deixa bem claro, não herdarão o reino de Deus. Até porque eles não querem, eles não gostariam de habitar no céu. Eles não teriam prazer em habitar na presença de Deus. Fechamos então um parênteses aqui. Voltamos ao assunto. Esse assunto é muito importante. Várias denominações religiosas, com o passar dos anos, foram surgindo e acreditam em algo semelhante à Igreja Católica, de que a salvação está dentro da denominação dessas pessoas. Fora, não existe salvação. Tá? Posso citar o nome de algumas? Claro, vou citar, mas não são só essas, tá? Ok? Bom, Testemunha de Jeová não acredita que você pode ser salvo se não pertencer à denominação deles. Os Mormons não acreditam que você pode ser salvo se não depender, se não estiver ali debaixo do guarda-chuva da denominação deles. Adventistas do sétimo dia também acreditam assim, embora desses que eu estou falando, o adventista ele é mais assim, discreto, vamos dizer assim. Muitos, talvez que estão me ouvindo agora, negam. Não, imagina, nós acreditamos que a pessoa pode ser salva, mas quando você convive, aí a história é outra, né? Entendeu? A história é outra. Na prática, eles acreditam nisso. Na teoria, pode até ser que não, mas na prática, eles acreditam nisso, sim. Então, eu tive que tirar o som que estava atrapalhando. Então, nós vemos, assim, denominações religiosas que pensam que Deus pertence a eles, né? Davi Miranda falava que milagres só ocorrem na igreja Deus é Amor, né? Então, como eu disse antes, Deus ele é um funcionário, né, daquela denominação. Mas volto a falar, os pentecostais vários dizem que se você não falar em línguas e não ficar rodopiando no chão e ficar totalmente tomado por algo que não se explica biblicamente da forma como eles explicam, você está perdido, né? E assim vai. Mas salvação, doa a quem doer. Salvação é em Jesus. Se você estiver com Jesus, se você estiver obedecendo a Cristo, onde você estiver, ele disse isso, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Está entendendo? O livro de João, a carta, o Evangelho de João, ele é bem interessante. Faça um estudo um pouco mais profundo, eu fiz isso, e é bem interessante. Ali existe uma luta entre o onde e o como, né? Os fariseus e os perseguidores de Cristo ficavam questionando o onde, e Jesus falava para eles que o como é mais importante, né? Onde você adora, a mulher samaritana achava, é muito importante. E aí que eles falam, não, vem uma hora que onde se adora não é importante não. Porque o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Tá? Então, como é muito mais importante para Deus. Como você adora. Como você vive com Cristo. Eu me lembro quando eu era garoto, né? Eu tinha uns 11 anos. Na época, era só nessa idade que nós começávamos a aprender na matemática o contém e está contido, né? Então, o Brasil contém São Paulo. São Paulo está contido no Brasil. Está dentro, tá? Então, Deus,
ele contém as igrejas. Não são elas que contêm a Deus. Elas são contidas no reino de Deus. Espero, né, as que obedecem a Deus. Agora, é claro, existe um outro tema que, sem contradizer o que eu estou falando, é importantíssimo. A igreja de Deus é chamada de sua esposa. Jesus tem uma esposa apenas. Jesus não é polígamo, ele não é um Deus que trabalha através de todas as igrejas. Veja, aí eu estou partindo para a questão de igrejas. O meu tema, se você for inteligente, você vai perceber que o meu tema é salvação. Onde se encontra a salvação? Esse é o meu tema, não é qual é a igreja verdadeira. Esse não é o tema do vídeo. A salvação está em Jesus Cristo. Você pode estar em qualquer denominação. Se você não tiver Cristo, você está perdido. Eu sou professor de inglês há 30 anos e várias pessoas fazem uma pergunta muito errada sobre o idioma. Falam assim, qual é a melhor escola de inglês? Aí eu pergunto muitas vezes de volta, você é o melhor aluno de inglês? Por que a pessoa que não é o melhor aluno de inglês está querendo a melhor escola? Ele acha que a melhor escola vai fazer por ele aquilo que ele não quer fazer. Tá? Muitas pessoas que eu conheço que creem que estão na igreja verdadeira, creem que só estando debaixo do teto, literalmente, dessa igreja, eles já estão salvos. Não obedecem, não conhecem a história da igreja, tá? Não conhecem nada, não sabem quem fundou a igreja. Os católicos mesmo, que ficam com raiva da gente, não sabem nem o que significa a palavra católica. Católico há 50, 60, 70, 80 anos, você pergunta o que significa a palavra católica. Eles falam, não sei. Então, estudem. Estudem, não faz mal. Estudar não faz mal. Analise, mas veja, você tem que voltar para o básico. E o básico da salvação é Jesus é o Salvador. A salvação está em Jesus. A salvação não pertence a nenhuma denominação. Nenhuma denominação tem o poder de te salvar. Nenhuma. A sua salvação depende de Jesus. Pense nisso. Ore. Busque Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a receita de Jesus. Fique na paz de Cristo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com outras pessoas. Muita gente precisa ouvir essas verdades. E comente, pode ficar livre para comentar, mas por favor, comente com educação, com bom senso, com textos bíblicos, tá bom? Com textos bíblicos. Se você seja inteligente, se você acha que a salvação não está em Jesus, ou não está apenas em Jesus, então mostre na Bíblia. Mostre na Bíblia que o que eu falei aqui está errado. Mostre na Bíblia que existe uma denominação religiosa que tem o poder de salvar. Se não for assim, então teu comentário não terá valor algum. Repito, fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe, se inscreva no canal, apoie o nosso canal, estamos precisando de apoio, começamos um novo ano, temos novos desafios, temos novas coisas até para comprar. Estamos contando com a sua generosidade, com as suas orações, em nome de Jesus. Amém.